Bom dia a todos, alunos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Bom, estamos aqui para mais uma aulinha. Essa aulinha vai ser muito legal, vocês vão gostar. Nós vamos falar hoje de hormônios. O que é esses hormônios, pessoal? Na página 36 e 37, tem aí a função de alguns hormônios. Vocês sabiam, por exemplo, que existem hormônios que deixam você feliz? Que existem hormônios que fazem você crescer? Que existem hormônios nos insetos que fazem eles trocar de exoesqueleto? Tudo isso está na página 36 e 37, ok? E aí tem três ou quatro perguntinhas aí, mas são perguntas pessoais, que não tem certo nem errado, para você colocar a sua opinião a respeito desses hormônios, se eles são legais, se eles são importantes, na opinião de vocês, ok? Tá na página 37 essas questõezinhas. Já na página 38, vamos começar a falar desses hormônios. O que são esses hormônios? Bom, os hormônios, a palavra hormônios, significa excitar, estimular, vem do grego. Esses hormônios são mensageiros químicos. Então, são substâncias químicas aí que mandam alguma mensagem para você. Bom, essas substâncias podem ter várias composições. Podem ser lipídios, podem ser proteínas, mas o que interessa é que são mensageiros, que esses mensageiros circulam pelo sistema cardiovascular, ou seja, pelo sangue. Então, essas substâncias químicas que mandam mensagens circulam pelo seu sangue, ou no caso da planta, circulam aí pelo vaso condutor da planta, ok? E esses hormônios atuam nas células. Deixa a célula excitada ou deixa a célula inibida. Então, ele vai fazer a sua célula ter muito mais atividade ou ela ficar mais tranquila, dependendo aí do hormônio que entrar em ação, ok? Existem hormônios, por exemplo, que deixam você em alerta aí que tem algum perigo. É muito interessante aí, porque os hormônios são importantíssimos para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde. Nos animais, pessoal, os hormônios são produzidos ou por células isoladas ou por glândulas. Essas glândulas são grupos de células que são capazes de produzir ou secretar substâncias, ok? No caso dos seres humanos, são glândulas, mas existem animais que são células isoladas, ok? Glândulas, conjunto de células que secretam ou produzem substâncias. Ou, no caso de alguns animais, células isoladas. Bom, há 3 tipos de glândulas, pessoal. Glândulas endócrinas, exócrinas ou mistas. Qual que é a diferença entre essas 3 glândulas? A glândula endócrina, ela produz o hormônio e lança ele direto na sua circulação sanguínea. Então, as suas glândulas endócrinas produzem o hormônio e coloca ele no seu sangue. E ele vai circular lá pelo seu sangue. Essas glândulas são as endócrinas. Já as glândulas exócrinas, elas vão liberar secreções, mas não no seu sangue, igual as endócrinas. Elas vão liberar na superfície do seu corpo. Por exemplo, o suor. O suor é produzido aí por uma glândula exócrina. Então, é uma secreção que é liberada aí para fora do seu corpo, né? Além aí, também tem o leite. A mulher que está grávida, ou o animal, né, produz leite. Esse leite é lançado para fora do corpo dela. Por isso que o bebê mama. Esse leite também é uma secreção aí que foi jogado para fora do corpo pela glândula exócrina e não na circulação sanguínea, como acontece na endócrina, ok? Ou ele lança, essa glândula exócrina, ou ela lança para fora do corpo, como é o caso do leite, do suor, né? Ou ela lança no interior de cavidades.
Essas cavidades podem ser na sua boca ou no seu estômago, tá? Ou no duodeno. Mas muitas liberam aí para fora do seu corpo, ok? E nós temos também as glândulas mistas, que ela lança uma porção para fora do seu corpo e uma porção na circulação sanguínea. Então ela faz as duas coisas, circulação sanguínea e para fora. Já a exócrina, só para fora ou dentro de uma cavidade. E a endócrina, só na sua circulação sanguínea, ok? Bom, nos vertebrados, os hormônios aí são produzidos pelo sistema endócrino, formado aí pelas glândulas endócrinas. E elas trabalham junto com o seu sistema nervoso. Só que tem uma grande diferença entre os hormônios e o sistema nervoso, entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. Qual é essa diferença? A diferença é que o sistema nervoso manda mensagens, lembra que ele manda mensagens? E só que essas mensagens chegam muito mais rápido. Por quê? Porque os hormônios, primeiro eles colocam na corrente sanguínea, aí chega mais lentamente ao destino do que o sistema nervoso. Só que os hormônios são muito legais porque eles vão diretamente no local certinho, tá? Eles demoram mais para chegar, mas eles vão diretamente no lugar certinho. É interessante, pessoal, porque os hormônios, eles servem para várias coisas. Existem hormônios que servem para reprodução, existem hormônios aí, pessoal, para o crescimento dos vertebrados, existem hormônios que deixam você mais agitado, hormônios que deixam você mais relaxado. Então, existe aí várias atuações dos hormônios. Bom, vamos falar um pouquinho na aula de hoje sobre essa atuação nos invertebrados. E na aula que vem falaremos dessa atuação nos vertebrados. Quando nós falamos de hormônios nos invertebrados, que não possuem coluna vertebral, nesse caso, vamos lembrar aí dos insetos, porque é muito interessante a atuação dos hormônios nos insetos. Os insetos que se destacam aí entre os invertebrados, eles possuem 3 tipos de hormônios. Tem os hormônios cerebrais. O que esses hormônios cerebrais fazem nos insetos? Eles estimulam a produção de equidisona, que é um outro tipo de hormônio. Então, é um hormônio que estimula a produção de outro hormônio, tá? Então, os hormônios cerebrais estimulam a produção de equidisona. E o que é esse outro hormônio, que é a equidisona? A equidisona é o hormônio da muda, da equidise, que é a troca do exoesqueleto. Lembra que nós aprendemos que o animal ele cresce e ele precisa trocar de exoesqueleto, que é o esqueleto externo? Então, para ele fazer essa troca, ele precisa desse hormônio, que é o equidisona. Ele é tão importante que tem um hormônio que estimula o corpo do inseto a produzir mais equidisona. Então, o hormônio cerebral estimula a produzir mais equidisona. Equidisona estimula aí, faz com que, é produzido na região do tórax, faz a muda, faz a troca aí do exoesqueleto para o animal poder crescer. E temos um terceiro hormônio, que é o hormônio juvenil. Esse hormônio juvenil, ele tem a função de bloquear ou retardar as mudanças no corpo. Isso é importante para os insetos, porque imagina a borboleta, ela precisa ficar um tempo como lagarta. Então, se não tivesse esse hormônio, ela ia se transformar em borboleta muito rápido. Então, ela não ia ficar o tempo ideal em cada estágio. Esse hormônio juvenil, ele retarda essa mudança, tá? Essa mudança no corpo, que transforma o animal em adulto, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre metamorfose. Metamorfose
significa transformação, ok? Mas, entre os animais, tem uma diferença aí nessa transformação. Existem animais, por exemplo, que passam de larva, como no caso da borboleta. Você enxerga a lagarta totalmente diferente da borboleta. Tanto é que se você vê uma lagarta, muitas vezes você não sabe que ela vai virar borboleta. Nesse caso, quando a lagarta é totalmente diferente do adulto, que é a borboleta, que faz uma transformação radical, porque é muito radical, né, gente? Uma lagarta e uma borboleta, eles parecem animais diferentes, mas na verdade é o mesmo animal em estágio diferente. Quando isso acontece, que passa de uma larva, que é um animal, para um outro tipo, ou seja, uma transformação muito radical, nós dizemos que é uma metamorfose completa, ok? No caso da borboleta, isso acontece. Por quê? Porque é uma transformação muito radical ali, de lagarta para borboleta adulta. Muito radical. Tão radical que parecem que é dois animais diferentes, né? Mas é o mesmo, com diferença do tempo aí de vida, do estágio. Bom, como que acontece essa metamorfose da borboleta? Primeiro, ela está na fase de ovo. Depois o ovo eclode e sai uma lagarta. Essa lagarta ela vai se alimentando demais, se alimentando, então ela vai crescendo. Chega um momento que essa lagarta chega no limite do crescimento. Então ela para de comer, para de se alimentar e fica no estágio de pupa. Então ela fica ali sem se movimentar no estágio de pupa por muito tempo, ok? Quando ela chega na fase final da pupa, a borboleta sai ali do casulo, porque ela fica muito tempo nesse casulo. Quando ela chega ao final do estágio de pupa, ela sai do casulo, mas fica algum tempo sem conseguir voar, porque a asa dela ainda tá fraquinha. Mas isso é coisa de bem rápido, tá? Algumas horas apenas, essa asa já se fortalece, fica com uma cor mais viva, e essa borboleta, ela sai para procurar parceiros para se reproduzir e alimento, que é o néctar das flores, ok? Então é uma transformação muito radical, lagarta e borboleta. Tanto é que é muito diferente uma lagarta de uma borboleta. Então é por isso que esse animal sofre uma metamorfose completa. Existem animais que têm metamorfose incompleta. O que é isso? É aquele animal que desde filhote ele é bem parecido com o adulto. No caso da barata, por exemplo. A barata e o gafanhoto, se você vê ele no início da vida, ele é idêntico ao adulto. A diferença do tamanho, ele é idêntico, mas pequenininho, né? Então, nesse caso, não sofreu uma mudança tão radical, né, na forma dele, de ser, no corpo dele. Então, é uma metamorfose incompleta. Muda apenas o tamanho, mas é pequenininho, a cópia do adulto, mas em tamanho pequeno. No caso da barata, por exemplo, a barata filhote é a cópia da barata adulta, com a diferença que não tem as asas desenvolvidas, mas é uma cópia, diferente ali da lagarta, que é totalmente diferente da borboleta adulta. Então, no caso da barata e do gafanhoto, é uma metamorfose incompleta. E a metamorfose não acontece só nos insetos, acontece também nos anfíbios, por exemplo, sapo, rã, perereca. Um girino é totalmente diferente de um sapo, por exemplo. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado, entendido a respeito dos hormônios, da metamorfose, da importância, né? Não esqueçam de fazer aquelas questões pessoais que eu passei para vocês. Beijos, abraços, qualquer dúvida me perguntem. Fiquem todos com Deus.